A Argentina tem que sair aplaudida dentro da competição, né? Principalmente pela final. Eu sei que não deu um chute no gol, tudo, a superioridade da Espanha, posse de bola, isso a gente já deduzia muito. Eu acho até que o Scaloni poderia ter começado com Paredes, mas ia dar a mesma coisa. Falou, mas a Espanha ganhou com um homem a menos, uma posse de bola. Todo mundo pendurado no meio campo da Argentina, o McAllister, o Paredes, o Enzo Fernandes foi expulso. Você perdeu 2 zagueiros, a dupla de zaga sai machucada, né? Mas ainda assim, por pouco o Simeone não empata. Teve a chance ali, né? No bola cruzada na área, sobrou, isolou. Foi uma Espanha que martelou. Né? O Dibu Martínez pegando tudo, as melhores chances, tudo, criada pela Espanha. A Argentina só chega ali. O melhor momento foi esse aí que eu estou falando do chute de Simeone. E o título fica com uma das favoritas. Posse de bola, eu acho que demora muito para tentar resolver a jogada. No primeiro tempo, a gente estava atrás do gol que a Espanha fez o gol. No primeiro tempo da partida, ela atacava para o outro lado. Então você vê todo o campo, né? Eles tocavam, o Dani Olmo teve umas 3 bolas que clareou para ele e ele abria na lateral. Aí voltava para ele, dava para o outro lado, mexia. Várias vezes clareou para jogadores da Espanha chutar no primeiro tempo do jogo, chutar no segundo tempo do jogo, e eles continuam com o toque de bola. Ok, é uma estratégia, é um esquema, é um estilo de jogo adquirido que está funcionando. A seleção é campeã do mundo, é campeã europeia, né? O feminino também é campeão europeu, é campeão mundial. Então, assim, você vê que a Espanha está dominando o cenário da bola rolando em campo. Mas o que deu todo esse controle mais numérico, né, que é assustador os números, foi a renúncia da Argentina, que em nenhum momento ela agrediu, em nenhum momento ela foi incisiva, em nenhum momento ela quis causar um problema, porque, assim, eu fico pensando, o domínio seria da Espanha de qualquer jeito, todo mundo sabe. Mas e se eu fizer um gol antes? Como será que eles vão reagir? Eu acho que faltou esse pensamento. E se a gente fizer um gol antes? Eu acho que passou muito mais na cabeça, não vamos tomar o gol antes. Na cabeça dos argentinos, vamos carregar o 0-0 até o máximo, se possível, para os pênaltis. E faltou, na minha opinião, esse detalhe na cabeça deles. E se a gente fizer um gol antes deles? Como eles vão reagir? E faltou isso. Então, foi um domínio completo, um resultado justo. Eu acho chato o jogo da Espanha, demora para finalizar. Enfim, põe o time adversário da roda, mas toca muito para os lados, a bola vai e volta, passa 300 vezes nos pés do Rodri, que é o volante. Né? Passa 300 vezes a bola no pé dos laterais, que voltam para o meio, que volta para o zagueiro, que toca para o atacante, que volta para o meio. Enfim, mas é um futebol que deu resultado, que venceu a Copa do Mundo, merecidamente na partida de hoje. A Argentina não jogou. Então é isso, para mim, só para terminar, é isso. Faltou para a Argentina, faltou para a seleção da Argentina pensar o seguinte: e se a gente fizer o gol antes? Questionar o título espanhol, né? E foi muito decepcionante a atuação da Argentina, né? Um time que não finalizou nenhuma vez, até que ficou com a faca no pescoço, quando sofreu o gol já na prorrogação, e aí criou 2 situações de perigo. Mas uma atuação muito aquém. Se você comparar, por exemplo, o jogo da Espanha contra Portugal criou chances, a Bélgica marcou um gol, a França, mesmo jogando mal, teve suas oportunidades. A Argentina não fez nada. Só conseguiu levar perigo depois que perdia por 1-0 no desespero, quando criou 2 chances ali na correria, no desespero, no sufoco. Agora, chama atenção também o perfil arame-liso, modo hard, né, dos espanhóis. É impressionante, o time que finalizou 20 vezes, 13 no alvo e que teve enorme dificuldade para abrir o placar. Mas uma vitória justa, um título de jogo coletivo contra uma equipe que poderia ter feito mais. A Argentina deveria ter jogado mais. Atuou na mística, na expectativa de conseguir alguma coisa no coração, um pouco de sorte, mas não foi possível porque nem sempre isso acontece. Nem sempre isso ocorre. Aliás, isso quando ocorre é o excepcional. Se contra a Inglaterra o time reagiu e venceu heróica e merecidamente, dessa vez foi uma atuação muito decepcionante para a maioria dos torcedores aqui no estádio, que são torcedores da Argentina. E a Espanha faz a alegria da sua torcida, que é a ampla minoria, mas merecidamente vão conquistar o segundo título mundial, vão comemorar o segundo título mundial do país. Um trabalho de convicção de um time que joga da mesma forma que jogava o time campeão 2010. A partir da posse de bola constrói o seu jogo. Fracassou retumbantemente nas Copas subsequentes, aquela na África do Sul,
mas agora volta a vencer da mesma maneira, com outra geração de jogadores. E novamente com gol na prorrogação, como ocorreu com o Iniesta na África do Sul em 2010, agora em 2026 ocorre o mesmo com o gol de Ferran Torres. A justíssima vitória com 2 jogadores que vieram do banco, participando do lance decisivo, o Nico Williams e o Ferran Torres. A exemplo do que aconteceu na vitória sobre Portugal, quando o gol da vitória foi marcado por Merino, jogada com participação de Fabián Ruiz e Ferran Torres. Os 3 também tinham saído do banco. Título merecido, Espanha comemora o título e a Argentina vai agora pensar: acabou ou não a era Messi? Provavelmente sim, mas não dá para duvidar de um gênio que fez o que pôde, porque diante da passividade dos seus companheiros, de um time que aceitou de forma submissa até a superioridade espanhola, não dá para fazer muito mais do que ele tentou nos acréscimos depois que a Argentina já perdia por 1 a 0. Parabéns à Espanha, é o título do futebol coletivo nessa Copa do Mundo que chega ao final aqui dos Estados Unidos. Que jogou mal quando podia, no comecinho do Mundial e tal, mas depois disso, a Espanha foi a melhor seleção da Copa e não à toa. Ganho se impôs com facilidade contra a França, que é um timaço, e hoje dominou amplamente essa raçuda argentina. Espanhola. Com 1-0, Flávio Prado, muito boa noite para você. Boa noite, amigos. E aqui eu quero destacar um nome que praticamente ninguém fala, chamado Paco Seriolo. Quem é Paco Seriolo? Ele era o preparador físico do Barcelona. Quando o Johan Cruyff cria a metodologia de La Masia, o Paco Seriolo era uma espécie de guardião da metodologia. E o grande time do Barcelona foi montado por ele. A estrutura La Masia e esse sistema, essa metodologia de trabalho, foi mantida por ele por muitos anos. Agora, já está velhinho, entrou um outro diretor, mas ele é o grande responsável pela exigência do cumprimento da metodologia. Doesse a quem doesse, fosse quem fosse jogador, o sistema, toda a metodologia. Quando alguma pessoa ia lá para fazer algum treinamento, para conhecer um pouco, era ele que mostrava como funcionava. E essa metodologia, essa definição de um jeito, aí você disse, é gosto de cada um. Eu amo. Tem gente que acha chato e está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas tem um sistema definido. Isso é o mais importante. E não importa quem seja o treinador. Se fosse eu o treinador hoje, o método era o mesmo. É o De La Fuente, o método é o mesmo. Passaram tantos lá, né? Desde lá de trás. E sempre foi. O Aragonês talvez tenha sido o primeiro a implementar. Depois veio o Vicente Del Bosque e vai. E a metodologia não muda, o jeito é o mesmo. Ganhou, perdeu, chegou a perder de 5 numa Copa do Mundo, ser eliminada na primeira fase e a metodologia continuou. Essa é a maneira de se ganhar a Copa. A Espanha deixa de ser a fúria, que era lá atrás, que era o time que corria, brigava, para ser o time do toque de bola, para ter o sistema La Masia. Então, tá de parabéns e a lição tá dada aí. É só querer aprender. Crie o seu método se você quiser ser campeão. Parabéns à Espanha, antes de qualquer coisa. Merecidíssima a vitória, merecidíssima a conquista desse jogo de hoje. Mas fiquei muito desanimado, muito triste até com a atuação da Argentina. Foi um fiasco. Olha, a gente esperava tanto aquela garra argentina, o entusiasmo, nada. Foi um fiasco daqueles inacreditáveis. Parabéns. 2010, com gol na prorrogação, com um time que não é exatamente brilhante, mas é muito eficiente, que não tem um grande craque que chama as atenções ou catalisa as atenções, mas é um time que não toma gol, né? Quando você tem um time que não toma gol, como é o caso da Espanha, um gol só sofrido na Copa do Mundo, é muito difícil batê-la. E hoje a Argentina nem tentou batê-la, só tentou levar a disputa para os pênaltis, acabou sendo castigada na prorrogação. Bom, primeiro que a gente tem que parabenizar a seleção argentina por tudo que ela fez na Copa, se entregou como poucas vezes a gente viu. Uma seleção que chegou, sim, dando a sua última gota, aliás, como eu estou fazendo aqui, né? Minha voz principalmente, mas... na raça, Piperno, na raça, no sacrifício. Enfim, no sacrifício. Mas também é de se reconhecer que raramente a gente viu um domínio tão grande de uma seleção em uma final de Copa do Mundo. O jogo foi todo da Espanha. A Argentina já no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, depois do gol, do desespero, em bolas cruzadas e tal, até chegou a impor alguma ameaça, mas a Espanha, no momento do gol, tinha 20 finalizações a 0. A Argentina não conseguiu, enfim, a Argentina não existiu ofensivamente, né? A proposta da Espanha, ela se impôs desde que a bola começou a rolar, porque nos 5 primeiros minutos de jogo, a Espanha já tinha chegado com perigo 2 vezes jogadas lá com o Yamal, que até depois nem jogou tão bem, mas naquele começo
Ele já exigiu uma defesa importante de Burro, causou problemas aí, marcação argentina. Então, foi uma Espanha muito, muito, muito predominante o tempo todo. Quer dizer, foi a Espanha jogando contra o adversário o tempo todo, fechado. Olha, ofensivamente, a Argentina, antes do segundo tempo da prorrogação, ofensivamente, a Argentina incomodou tanto a Espanha quanto Cabo Verde. Naquela estreia em que a seleção africana ficou o tempo todo entrincheirada, a Espanha martelando, martelando, martelando e o adversário não criando nada. Hoje, claro que a Espanha não encontrou tanta facilidade assim como naquela estreia da Copa do Mundo para chegar perto da área adversária, mas foi só a Espanha que finalizou, foi uma Espanha predominante e eu acho que essa Copa premiou, esse resultado premiou aquela seleção